Ontem na live do estreia do Fala Rival, o Alexandre Ferreira, que é nosso membro corintiano ali, que já foi gerente de marketing do Corinthians em 2014, 2015, ele falou sobre a imprecisão que ele tem com relação ao elenco do clube do Corinthians no segundo semestre. Porque hoje o Yuri Alberto é visado no mercado de fora e o Garro não deixou claro se vai ou se fica, certo? Então, o que acontece? Com isso, o Corinthians pode ter importantes saídas e não tem dinheiro para contratar. Sai uma matéria no GE que a gente vai repercutir aqui então para discutir sobre o que o Corinthians deve fazer no mercado nessa situação sem dinheiro e podendo perder atletas para ter que pagar fluxo de caixa. Vamos ao GE aqui, que diz: Corinthians vai atrás de reforços, prioriza ataque, prega criatividade para driblar a falta de dinheiro. Discreto na primeira janela de transferências, quando contratou apenas um jogador, o lateral Fabrício Anrileri, o Corinthians se prepara para um mercado mais aquecido nesse meio do ano, como foi ano passado no meio do ano, quando o Corinthians trouxe Carrillo, o Corinthians trouxe o próprio Depay, o Corinthians trouxe jogadores ali, Martínez, que fizeram parte daquela retomada do time que chegou até a 28ª rodada, estava na zona do rebaixamento e acabou se classificando para a Libertadores numa sequência muito forte. A comissão técnica de Dorival Júnior apontou carências no elenco e o diretor Fabinho Soldado concordou que é preciso reforçar algumas posições para brigar pelos títulos do Brasileirão e Copa do Brasil. E aqui, desculpa, né? Título do Brasileirão é uma loucura completa. Brinquei aqui até que eu mudaria meu nome para Rosemary, caso o Corinthians seja campeão brasileiro. Não tem a menor chance, absolutamente a menor chance. Isso também já é uma comunicação muito ruim da diretoria para o torcedor, enganando o torcedor. O Corinthians hoje, mesmo que faça uma boa janela, não tem a menor possibilidade de brigar no Brasileirão. Copa do Brasil é outra coisa, torneio de mata-mata. O foco da equipe está mais especificamente nas pontas, o que para mim indica que o Dorival... A gente também falou sobre isso ontem, eu questionei o Alexandre e falei: Alexandre, cara, não está dando certo esse esquema do Corinthians com o Dorival, que ele voltou a jogar com pontas. Você acha que em algum momento ele vai fazer o losango que o Ramon Dias fez e deu certo? Ele falou: cara, eu acho que quando ele tiver todos os jogadores à disposição, ele vai ser obrigado a jogar dessa maneira. Mas olha aqui, gente, a avaliação é que faltam jogadores agudos que oferecem drible e velocidade. As opções são Romero, Thales Magno e o jovem Kaique, que ainda não foi utilizado. Antes mesmo da chegada do treinador, há pouco mais de um mês, o Corinthians já identificava a falta de atacantes de beirada no elenco. Porém, o esquema tático adotado por Ramon Dias não exigia tanto a presença de jogadores com tais características. Já no sistema de Dorival, a necessidade ficou mais latente, ou seja, o técnico pensa futebol diferente, não vai jogar, dá indícios que não vai aderir ao losango do Ramon Dias, e com isso o Corinthians vai precisar se reforçar nas pontas, já que não precisava se preocupar tanto com essa posição. Então é um Dorival cada vez mais inflexível em utilizar um esquema que deu tanto certo no Corinthians ano passado. Dorival vai acabar caindo, gente. A busca alvinegra, porém, esbarra na falta de dinheiro. O Corinthians segue com dificuldades financeiras e não pode desembolsar valores altos para contratar. Nesse cenário, o Fabinho prega criatividade para achar oportunidades de baixo custo. O diretor executivo de futebol, que recusou o Santos, trabalha em parceria com o departamento de análise de mercado, que nesse ano cresceu com a chegada de novos profissionais. Diz ele: nossa ideia é manter certamente e pensar na possibilidade de reforçar o elenco para buscar os objetivos do clube esse ano. Ele quer manter, mas aí não diz respeito totalmente a ele, O Timão também avalia a contratação de jogadores de outras posições com menos urgência. As chegadas também dependerão de eventuais saídas. Como mostrou o GE, o Corinthians deu ok para o empréstimo de Alex Santana ao Grêmio e pretende negociar outros atletas para abrir espaço no elenco e na folha salarial. Felipão, o que você acha que o Corinthians vai fazer em termos de criatividade para reforçar esse elenco? Cara, assim... Toda essa matéria indica que o Dorival não vai repetir a escalação com 4 no meio de campo, 3 volantes por trás do Garro, com ele centralizado e 2 atacantes móveis na frente, que fez o Corinthians voar na temporada passada e também fez o Corinthians ganhar o título paulista em cima do Palmeiras esse ano. E então, assim, cara, faz da necessidade aqui do Corinthians trazer jogadores para outras posições como pontas. Nesse cenário, cara,
O que você espera desse time que não tem dinheiro para contratar e que pode perder suas principais peças para o segundo semestre? Cara, eu espero um segundo semestre de dificuldades pro Corinthians. Agora, sinceramente falando, assim, espero um segundo semestre em que o Dorival vai quebrar a cabeça para encontrar um time competitivo, uma formação que contemple as características dos jogadores, porque até o momento ele chegou, na minha opinião, fazendo mudanças muito drásticas, assim. Acho que se ele fosse um pouco mais hábil no sentido de manter a estrutura que o Ramon tinha deixado, que por mais que tivesse problemas defensivos e tinha, e acredito que isso potencializou a demissão do Ramon do Corinthians junto com o seu filho. Se o Dorival chegasse e fizesse o que estava dando certo, talvez o Corinthians estivesse melhor na temporada, né? Mas não, o Dorival chegou colocando o Ranieri mais à frente, tentando experimentar o bidão de meia, isolou o Yuri Alberto no ataque. Tudo bem, ele tem calcado muito o discurso dele no sentido de, pô, eu não tive o Garro, eu não tive o Carídio, eu não tive o Depay, todos juntos eu não tive. Eu tive um em um jogo, um em outro, o Garro voltou agora, o Yuri se machucou. De fato, os jogadores principais do Corinthians que foram o pilar dessa conquista do campeonato estadual sobre o Palmeiras, não atuaram juntos ainda, né? Sob o comando do Dorival. Pelo menos eu não me recordo de ter visto os três juntos no time do Dorival. Mas no segundo semestre, sem dinheiro, devendo Deus e o mundo. A pergunta que fica é como o Fabinho vai fazer para buscar jogadores para reforçar esse time no Corinthians passar longe do que passou ano passado, assim, porque se acontecer, sei lá, uma perda aí de Yuri Alberto no mercado, de Depay tá incomodado com o atraso dos seus salários, Carídio machucou, enfim, cara, você perder esses Garro deu três, uma velho. entrevista dizendo que não sabe se fica. Garro deu aquela entrevista que a gente até trouxe aqui ontem, mas no sentido dele falando da questão política, quanto atrapalha os jogadores e tal. O Alexandre ontem trouxe um feeling de quem já trabalhou dentro de um clube de futebol e, sobretudo, dentro do Corinthians. Dessa questão de empresários, como os empresários trabalham para já criar uma sementinha ali dentro no atleta para que, ó, mano, se começar essa guerra política aí, eu vou arrumar um time para você. E é isso, cara, vamos arpar daqui. É mais ou menos isso que que o Alexandre citou ali que pode acontecer. E, cara, Corinthians perdendo Yuri, perdendo Garro, perdendo Carídio por lesão ou voltando mal, é um segundo semestre de muita dificuldade, sem dúvidas, cara. Sem dúvidas, porque o time com o Dorival perdeu o poder de decisão dentro de casa, assim. Se você pegar o jogo do Vitória domingo, foi uma coisa pavorosa, cara. Pavorosa, assim. Eu vi um corte ontem no TikTok da galera brincando, um corte de 3 minutos, assim. E aí era uma ironia, né? Aprecie a ópera que foi Corinthians e Vitória. Aí um violino desafinado tocando de fundo e só os erros do jogo, assim. Erros de passe, André Ramalho errando saída de bola, Martinez cruzando bola na arquibancada, Depay dando lançamento para a área direto para fora, sabe? Um Corinthians desincronizado, assim. Uma coisa que não acontecia, que na maioria dos jogos o Corinthians vencia duelos no meio de campo. Com o Dorival Júnior, o time, além de ter virado arame liso, de que toca, toca, toca e não finaliza, tem errado fundamentos básicos, assim. Como uma saída de bola, um passe lateral, uma inversão de jogo. É um time que evoluiu, cara. Acho que a palavra é essa. Com o Dorival Júnior, o Corinthians evoluiu. Então eu prevejo um segundo semestre de muitas dificuldades. Óbvio. É o Corinthians, né? Se reinventa como uma fênix. Mas a tendência é que é negativa, cara. Na minha opinião, a tendência é negativa diante de todo o cenário que o Corinthians atravessa nesse momento. Concordo totalmente com você e digo mais, cara. A depender do que acontecer nessa janela do Corinthians, olho lá pra baixo, hein? O Fabinho falando de título aqui, eu acho que assim, se você perde os principais pilares desse elenco, com Dorival Júnior, que é um técnico nota 6 ali, que precisa de peças pra fazer o time jogar,
Cara, fica mais perto olhar lá pro abismo do que lá pra cima. Então, tudo vai depender da janela que o Corinthians fizer. Precisa manter os principais jogadores e precisa contratar. E, cara, assim, o Dorival vai ter... Ele tem que reconsiderar esse esqueminha dele de 2 pontas que deu errado na seleção, deu errado em tudo quanto é lugar que ele atua, sabe? E tentar fazer algo que minimamente funcionou no Corinthians, cara. Não tem por que ser teimoso, sabe? Não tem por que ser teimoso. Você tinha a receita do bolo ali. Não é que o Ramon Dias saiu escorraçado na zona do rebaixamento. O Ramon Dias saiu com mais de 60% de aproveitamento no Corinthians. Aliás, é uma das emissões mais inexplicáveis da história da Série A, assim, na minha opinião. Mais inexplicáveis. Um dos melhores aproveitamentos da Série A era do Ramon Dias no Corinthians, cara. Campeão paulista. Campeão depois de 6 anos sem ganhar nada. E, cara, no fim do dia... demitiram o cara depois de uma sequência, uma derrota no Clássico, etc, achando que tinha um time pra ser campeão e não, vai ser o Dorival, que, cara, se ferraram pesado, porque foram burros, cara. Quem tomou a decisão, o Alexandre Ferreira falou que acha que foi o Augusto Melo, né? Cara, incompetente, cara. E agora outra, ainda que tenha sido o Augusto Melo, o Fabinho aprovou, porque continuou lá, né? Participou da contratação do Dorival, foi buscar o Dorival, que estava em Santa Catarina, negociou com ele. Show de horrores, cara. E agora o Corinthians tem que correr atrás nessa janela e a tendência é de piora. E digo mais, o Dorival tá tranquilo, porque ele com certeza meteu uma multa milionária nesse contrato, ele que já ganha, ele e a comissão técnica ganham ali coisa de 3 milhões por mês, né? Então a gente tá falando... Então a gente tá falando de um cara que tá absolutamente garantido financeiramente. Então, olha, se o Corinthians tiver que trocar o Dorival e buscar um outro treinador com a coisa rolando, e não sei, cara, vai ser foda. Então, assim, esse navio pode afundar feio e passa por a competência, passa pela competência do Fabinho Soldado nessa janela sem dinheiro, pela criatividade mesmo dele em trazer esses reforços que façam o time do Dorival oferecer um pouco mais do que está oferecendo hoje. Pessoal desconfiando. Ah, vocês são loucos, vocês acham que o Corinthians vai perder o Carídio, vai perder o Depay, vai perder o Garro, o Yuri. Cara, assim, o time tá sem dinheiro na conta corrente. O Stabile disse isso quando sentou na cadeira Não de tem dinheiro pra pagar jogador. Não tem dinheiro. Os salários do Depay a gente repercutiu aqui semana passada, estão atrasados, ele já tá incomodado. E outra, diziam que o salário era pago pela patrocinadora. Se o Depay tá incomodado com o Corinthians atrasando o salário, ou seja, deve ter uma parte do salário que é paga pelo Corinthians. Então, cara, se chegar ou se não, a patrocinadora pagou o Corinthians pra pagar o salário, não cai direto na conta, pode ser, e o Corinthians não repassou, pode ser, a gente não sabe. A gente não sabe. E aí, sei lá, vem uma proposta aí de 50 milhões. Falam do Wolverhampton pro Yuri Alberto. O Vitor Pereira gosta muito dele. O Yuri Alberto já disse várias e várias vezes, quando perguntado sobre... se chegar uma proposta, aquela risadinha. Não, meu foco é aqui no Corinthians, mas tem um grande sonho de jogar na Premier League. Ele é novo. A gente sabe que seleção brasileira... E outra, se o cara chegar na direção... Se o cara chegar na direção e falar, eu quero ir, irmão, fica difícil segurar. Claro. E o Corinthians precisando do dinheiro... Vai segurar? Vai segurar? Não vai, pra cara. Caralho, cara. Quando um clube tá numa situação dessa, galera, principalmente você corintiano, o meu time já esteve nessa situação, eu sei. Tá com pires na mão, como dizem o jargão popular. Tá com pires na mão, ó. Preciso, cara, desesperadamente de dinheiro. Então, cara, tem uma propostinha aí do Wolverhampton da vida, de um Crystal Palace, de um time mediano pra pequeno da Premier League e leva o seu principal jogador. É simples assim, cara. Não tem o que fazer. É isso.